Olá, amigos e amigas, um beijo no coração de vocês, muito obrigado mesmo por estarem acompanhando os meus vídeos, por estarem ouvindo aqui os diálogos de Luquinha Guimarães, viu? Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês, gravando, criticando a nossa sociedade, refletindo sobre as questões que atingem as nossas vidas, sobre as questões que nos ferem como seres humanos, sobre os abusos e sobre os costumes, sobre situações aí que de forma geral todo mundo conhece, todo mundo já passou, ou todos são vítimas, fora a minoria dos opressores, né? Eu não tenho a mínima intenção de alimentar ódios, de fustigar conflitos. Eu busco a paz. Eu busco a paz através do amor, do diálogo, do entendimento, ou seja, da boa conversa, né? É conversando que a gente se entende, só que é o seguinte, eu não posso de forma alguma deixar de falar, deixar de criticar, deixar de bater naquilo que realmente vem a nos oprimir enquanto cidadãos aí normais, pessoas normais da comunidade. Não posso que eu quero viver num mundo que se aprimora, que melhora a cada dia. Está melhorando? Não, está piorando. Mas eu quero buscar a melhora do mundo. Não sou rico, não sou empresário, não sou agronegócio, não sou poderoso, não sou aí herdeiro multimilionário de ninguém. Não tenho parentes ricos, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus tios são ricos, ou são dessas castas que eu falei. Então a minha arma é a língua, a minha arma é a força que vocês me dão com a audiência de vocês. Aonde nós vamos chegar, não sei. Mas o que eu sei é que eu pretendo, através das ideias, buscar levantar reflexões que certamente, se bem maturadas, gerarão sim efeitos práticos, gerarão sim uma melhoria na sociedade e na vida das pessoas. Porque eu também entendo que tem gente que não tem nem tempo de pensar, de refletir sobre os temas que eu trago. A vida é muito corrida, eu sei, o tempo passa rápido demais. Então você vem aqui para o canal Lucas Guimarães, ouve aqui os vídeos, aqui as reflexões minhas, e daí você vai se atentar para certas coisas que você não se atentou antes. A conversa de hoje é a seguinte. Eu fiz um comentário em um post aqui de uma outra mídia social, e esse post teve 255 curtidas. Eu acho que nunca aconteceu comigo isso. Tanta gente curtiu um comentário meu, porque eu costumo, desde que eu nasci, eu acho, né? Não sei quantas pessoas nasceram naquele dia, naquela hora, devem ter sido poucas, porque de costume eu sempre estive com as minorias. Eu sempre fui minoria na minha vida, né? As opiniões, o estilo de vida, as teses que eu defendo, sempre estive em minoria. Poucas vezes, aliás, nenhuma que eu me lembre, estive com a maioria, sempre com a minoria, né? E sempre contra os abusos de pessoas maiores do que eu. Ou seja, eu busquei sempre brigar para cima, brigar contra gente maior do que eu. Não querer pisar, oprimir aqueles que estão abaixo, né? Que é o prazer de quem está em cima é pisar no que está embaixo, né? Isso aí não tem dúvida para ninguém, né? Bom, eu, pelo post aqui, eu achei que era uma notícia recente, mas não é, né? Notícia de O Globo, de 5/11/2014, ou seja, 5 de novembro de 2014.
Homem de 90 anos é preso por dar comida para moradores de rua. Repito, a manchete aqui de O Globo, basta você dar um Google aí. Homem de 90 anos é preso por dar comida a moradores de rua. Prestou atenção? O post aqui da outra mídia social fala sobre esse assunto. Por isso que se conversam, né? Mas eu queria pegar uma fonte mais sólida para não falar bobagem aqui, para correr menos risco de falar bobagem para vocês, né? Arnold Abbott alimenta pessoas desde 1991 com uma equipe de voluntários. Um homem de 90 anos, aqui já a notícia, pode ficar até 60 dias preso por alimentar moradores de rua, devido a uma nova lei, na época, né, que proíbe que grupos humanitários partilhem refeições com o público em Fort Lauderdale, na Flórida. Tá certo, vamos lá. O seu Arnold aqui estava correndo o risco de ser multado em $500, façam aí as contas aí, um dinheirinho razoável, né? E passar um tempo na prisão, após ser apreendido por policiais, como já disse aqui, né? Enquanto estava distribuindo refeições para moradores de rua em um parque no domingo. Ele foi preso e acusado juntamente com 2 pastores da igreja Santuário, que prepara centenas de refeições para repartir toda semana em sua cozinha, enquanto os espectadores gritaram aos oficiais: "Que vergonha!" Com razão, né? Bom, eu não vou me alongar aqui, mas, ao que me parece, depois desse fato, eles passaram a discutir essa proibição, né, de conceder refeição gratuita para as pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu não sei se isso foi modificado e o caso hoje não é esse. Senão o vídeo vai ficar muito longo, você não me assiste, eu fico triste, né? E você fica sem me prestigiar e eu fico mais triste ainda, né? Bom, o que acontece? Eu fiz um comentário bem ácido, como é do meu estilo, né? Uma hora eu vou falar a diversão que tem dentro de uma outra mídia social aí, que você posta foto, né, comenta embaixo, tudo, aquela que a gente usa mais pelo celular do que pelo computador, né, em si. Vou comentar qual que é um dos meus prazeres naquela mídia, eu vou ensinar para você, que às vezes você pode fazer isso para desestressar, tá? Mas isso eu vou ensinar outro dia para vocês, vou falar disso outra hora. Eu fiz o comentário embaixo desse post que conta esse fato, né? Agora, foi agora. Agora, deixa eu ver aqui a data desse post. Bom, não estou conseguindo ver aqui, mas foi agora recente. Nós estamos em novembro, né? Dia 1 de novembro, hoje 2025, esses dias atrás. Eu comentei: o prêmio de quem é bom nesse mundo é a cruz ou a morte. Bum, the bomb. A bomba explodiu aqui, ó, no quase que eu falo o nome, né? Mas eu acho que não pode, que senão cai o vídeo, não sei aqui, vou me informar melhor. O prêmio, repito, atenção, atenção, atenção. O prêmio de quem é bom nesse mundo é a cruz ou a morte. Pânico geral, olhares estranhos, olhares escusos, pessoas em posição fetal, mistério. Sabe, turma, me cortou o coração ler essa notícia. Em 2014 eu não lembro de ter lido isso, senão acho que eu lembraria. Ler agora e buscar saber aqui desse fato me deu vontade de chorar, me deu uma sensação aqui deprimente, né? Porque eu acredito muito
que uma decisão a gente pode tomar, mesmo que às vezes a gente falha, né? Mesmo que às vezes a gente cai buscando esse propósito, eu acredito que a gente deve se propor: eu quero ser uma força positiva no mundo. Todo dia quando eu levanto, quando eu vou dormir, às vezes tem dias que eu estou mais feliz, dias que eu estou menos feliz, né? Como eu disse para vocês, até hoje nos meus 28 anos eu não tive uma vida feliz, não foi uma vida de festas e alegrias e sorrisos, foi uma vida de muitas lágrimas, muito sofrimento, muito sofrimento, muita dor, muita coisa ruim, uma vida com muitos mais acontecimentos ruins, traumáticos, pesados do que bons. Em outros momentos a gente pode conversar disso fatiado, porque eu também não quero ficar cutucando em feridas internas minhas aqui, eu quero estar bem para poder conversar com vocês, né? Em outros momentos até vocês devem ter sentido a mão pesar, né, quando eu fui falar de certos assuntos aqui com vocês, fruto desses traumas, dessas coisas ruins que eu vivi, que eu conheço muito bem. Mas hoje, né, passei pela católica no começo da vida, pacote clássico da classe média, né, todo mundo nasce católico, depois fiquei um tempo meio afastado, né, não praticante, depois fui para o espiritismo, por último fui para a Umbanda, estive no terreiro por um bom tempo, depois saí do terreiro por impossibilidades de força maior. Hoje eu não estou dentro de uma religião específica. Hoje, por exemplo, muito da coisa do budismo me agrada, né? Outra hora a gente conversa disso. Mas eu pratico hoje uma espiritualidade mais livre. Sei que a espiritualidade me ouve e me atende, independente da nomenclatura que eu dê a essa espiritualidade. A religião coloca a fé da gente num aquário. A espiritualidade é um mar aberto e eu quero aprender e conhecer o máximo que eu puder nesta minha encarnação. Mas uma das coisas que eu converso com o universo, com o Criador, enfim, com os orixás, ou com quem estiver me ouvindo naquele momento, né, é que eu peço para que eu seja uma força positiva nesse mundo, para que eu tenha a capacidade de ser uma pessoa com uma influência positiva nesse mundo, que eu possa fazer o bem, que eu possa amar, que eu possa respeitar e ser respeitado, e que jamais eu seja responsável por ser o mal na vida de alguém, por prejudicar a vida de alguém. Que jamais eu seja o opressor, que eu seja sempre o oprimido. Mas não é por isso que eu não deva criticar quem, consciente ou inconscientemente, age como o mal na vida das pessoas, né? E às vezes o mal na vida das pessoas é todo um inconsciente coletivo que trabalha em cima de uma sociedade, ou de lobistas, né, mal intencionados, pessoas que fazem a cabeça de um sem número de pessoas e que acaba redundando num mal maior, sobretudo para aqueles que não têm a menor possibilidade de viver com dignidade. Eu acredito que todo ser humano deve ter dignidade para viver a sua vida. Eu refleti sobre esse post, enfim, uma coisa que foi fundamental, que na verdade é o assunto mesmo aqui do vídeo final. Vocês já repararam que todo mundo que tentou ser muito bom, já houveram seres humanos grandiosamente do bem, amorosos, brandos, pacíficos. Aquele nosso irmãozinho maior, né? Aquele grande irmão nosso maior acabou aqui, ó. Tem aqui uma cruz aqui, né? Ó. O maior ser humano que passou por esse planeta acabou aqui, ó. Certo? Tá dando para ver? Acabou aqui, ó. Acabou aqui. Ele nunca xingou ninguém, ele nunca matou, ele nunca estuprou, ele nunca fez nada de mal a ninguém. Só fez o bem na terra. Acabou aonde? Acabou aonde? Acabou aonde? Aqui na cruz. Olha aqui. Assim como ele, Chico Xavier. Chico Xavier sofreu pra um caralho na sua infância, na sua adolescência. Sofreu até na velhice. Deu a comida da boca para os outros. Não à toa foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos por aquela enquete da BBC
né, ao redor do mundo, o maior brasileiro, o maior inglês de todos os tempos, o maior, enfim, americano de todos os tempos, teve aquela enquete, né? Chico Xavier foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. Sofreu muito. Deu a ingratidão das pessoas demais. Só fez pelos outros. Recebeu o quê durante a vida? Depois ele foi glorificado, né? Hoje espíritas tratam ele como se fosse um santo. Ele mesmo falava que não era. Que ele era o que qualquer um poderia ser se propusesse a fazer, né? Mas Chico Xavier teve em cima de si olhares de desconfiança e foi alvo de uma vastidão de violências gratuitas, né? Sofria desconfiança e com a violência daqueles que não eram capazes de entender Chico Xavier. Ao redor do mundo, quantos não fizeram só o bem e foram assassinados, foram abusados, humilhados, foram grandes sofredores aqui nesse planeta. Com certeza no plano espiritual tiveram todas as glórias, todas as alegrias, né? A verdadeira recompensa, mas aqui foram grandes sofredores. Vejam vocês o drama, né? O fim até do apóstolo Pedro, se eu não me engano, né? Que a cruz de Pedro é aquela cruz de cabeça para baixo, porque ele não queria ser crucificado como o seu salvador. Essa coisa de salvador é conversa para outro dia, né? Mas como todo mundo fala, né? Vamos falar de forma simplificada, ele não queria ser crucificado como Jesus, então foi crucificado de cabeça para baixo. Se eu não me engano, é a cruz de Pedro, aquela de cabeça para baixo. Ganhou uma cruz. Outros que foram muito bons ganharam, enfim, o prêmio amargo das traições, né? E até de suplícios maiores, né? De suplícios maiores. Então eu digo essa frase, obviamente, não para jogar sal na ferida de ninguém, para criar um clima de impotência e desestimular a caridade, o amor e a bondade no coração de todos vocês. Eu faço esse tipo de crítica, falo esse tipo de frase forte, para ver se a gente finalmente entende que nós devemos aplaudir as boas atitudes do ser humano. Nós devemos aplaudir as iniciativas feitas de bom coração, as iniciativas feitas para o bem da humanidade, para o bem da sociedade, e não ficar babando o ovo de rico, babando o ovo de quem tem. Eu quero admirar quem é, não quem tem. Tem muita gente que é boa de coração, que só faz o bem. Ele é bom, o coração é bom, a alma é boa. Ele não tem nada material, mas a ação dele nesse mundo benéfica é o maior tesouro dele. Eu quero aplaudir essa pessoa e não fazer o que o mundo de hoje nos convida a fazer, que é aplaudir quem tem dinheiro, aplaudir quem tem muito e nada dá, quem tudo pode e nada faz pelo seu semelhante. Eu não quero dar palanque aqui para aplaudir o egoísmo, a ganância, a irresponsabilidade da elite. Se todos aqueles que podem fossem iguais aqui o seu Arnold Abbott,
ajudassem a encher a barriga do pobre e não a tirar a comida do prato. Justamente desses que mais precisam. Vamos pôr a mão na consciência, minha gente. Vamos pôr a mão na consciência. A mudança do mundo somos nós. Pessoas comuns. Eu não sou ninguém nesse mundo, já falei no começo do vídeo. Vou falar quantas vezes forem necessárias. A mudança do mundo somos nós. Das pequenas às grandes atitudes que nós tomamos diariamente e no decorrer das nossas vidas. Tá bom? Sejamos como o seu Arnold Abbott. Sejamos forças positivas nesse mundo. Sejamos o bem que nós esperamos receber na vida de alguém. Sejamos o amor, a paz e o entendimento. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Conto com o bem que existe dentro de vocês, meus amigos e amigas, para que nós possamos colher, nem que seja daqui 100, daqui 1000 anos, um mundo melhor, um mundo mais feliz, mais justo e mais fraterno. Enquanto há vida, há esperança. E hoje é dia de falar de esperança. Mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhados, afirmar a vida através das nossas boas ações. Bom, meus amigos, eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Se puderem, deixem um comentário aqui no vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo. Eu concordo com você, eu discordo com você. Quero te contar uma história para você contar no canal. Comenta aqui no vídeo, pelo amor de Deus. Nem que se for pra você falar, não concordo com nada que você falou, vai se fuder. Fala pra mim aqui, porra. Que daí o YouTube entende que eu tenho que ter mais inscritos, que eu tenho que vencer, que eu tenho que crescer. Porra! Beijo no coração de todos, muito obrigado.